Como criar uma empresa que fatura milhões todo ano? Eu tinha essa dúvida, mas eu acabei de sanar ela agora com o Rodrigo Faustini da WeHandle. Eu arranquei dele agora para você o playbook de como sair do zero e criar um negócio de sucesso. Vem comigo. Eu acho que a grande fala aqui é sobre correr sempre atrás do seu próximo impossível. É transformador. O Rodrigo Faustini, cofundador e CEO da WeHandle, plataforma que lidera a transformação da gestão de terceiros. A WeHandle é utilizada por empresas como Coca-Cola, Unilever, Klabin, DHL e Globo. Criada em 2020, a startup já automatiza a gestão de mais de 60 mil fornecedores e 400 mil colaboradores. Você precisa estar disposto a estar exposto. A partir do momento que você está exposto Legal a isso, situações complexas, as tomadas de decisão começam a ser parte do seu dia a dia. Muito bom. E você passa a tomar as decisões mais difíceis, assim, de uma maneira um pouco mais natural. Busque os atalhos, busque as coisas mais simples de serem feitas e conquiste resultados mais rápido. Perfeito. Porque a partir de um resultado que você conquista, você abre a possibilidade ou portas para que os próximos resultados venham. Cara, muito boa. Dica sensacional. Fala turma, tudo bem? Como é que vocês estão? Meu nome é Renato Arthur, estou junto com você aqui também como empreendedor para em mais um episódio do Pode Sonhar Podcast aprender muito com um grande empreendedor que está aqui do meu lado e que eu já vou apresentar para vocês. Não se esqueçam de vocês seguirem a gente aqui, acompanhar o Pode Sonhar Podcast e também ir deixando ali o seu like, o seu comentário, comentando sobre o que você acredita que está sendo útil de fato para você nesse episódio. Gente, hoje teremos juntos o prazer de conversar com o Rodrigo Faustini, cofundador e CEO da WeHandle, plataforma que lidera a transformação da gestão de terceiros. A WeHandle é utilizada por empresas como Coca-Cola, Unilever, Klabin, DHL e Globo. Criada em 2020, a startup já automatiza a gestão de mais de 60 mil fornecedores e 400 mil colaboradores. Rodrigão, um prazer enorme te receber aqui, meu cara. Prazer é todo meu. Feliz demais. Conta pra essa turma, o que você acha que eles podem esperar desse nosso episódio aqui? Cara, eu acho que a grande fala aqui é sobre correr sempre atrás do seu próximo impossível. É transformador. Sensacional, galera. Olha isso, assim, correr atrás do seu próprio impossível. É isso que nós vamos trazer aqui e nós vamos trazer dicas de como você pode, de fato, fazer isso e ter sucesso, né? E conseguir entregar resultado. A gente sempre conversa sobre isso aqui. Não existe um playbook claro, não existe regra para absolutamente ninguém, mas aqui nós pegamos a sua jornada, né, Rodrigão? Deglutimos ali alguns pontos da sua experiência e transformamos isso em dica prática para o pessoal. É isso, né? Boa, vamos lá, vamos tentar ajudar. Bora nessa. Primeiro ponto que a gente conversou aqui no off foi o seguinte: aprenda a tomar decisões difíceis. Rodrigão comentou aqui comigo sobre até uma história, né, dele ali desde o começo. Isso é uma característica sua, né? Você comentou de sempre buscar tomar essas decisões, etc. Em alguns momentos você teve que as tomar. Conta pra gente por que você acha que isso é importante, o que isso reflete da sua jornada. Primeiro assim, é importante porque quando você está liderando um time muito grande ou você está liderando uma companhia, seja que porte for, que tamanho for, você está sempre tomando decisões muito difíceis. Pessoalmente, para mim, acho que eu começo a tomar decisões difíceis muito cedo. Acho que a passagem da minha vida em que isso me marcou muito, ainda muito novo, lá para 13, 14 anos de idade, a gente estava num momento dentro de casa ali, de um momento financeiro super complexo, em que foi super importante eu tomar a decisão de vou para o interior. Então eu sou de São Paulo, sou natural de São Paulo. Perfeito. Resolvo ir para o interior porque nós estávamos passando por um momento financeiro onde eu ia ser obrigado a estudar numa escola pública, e que para mim estava tudo bem. Tinha uma preocupação muito grande com segurança naquele momento, criminalidade da escola pública ali na região onde eu morava. E aí falou, putz, beleza, vamos então para o interior. E aí foi uma decisão muito minha ali, resolvi ir para casa dos meus avós que moravam em Bauru, moram ainda em Bauru, moravam na época, e resolvi ir para lá. Uma decisão super difícil, muito, obviamente, discutida ali com minha mãe na época,
mas uma decisão talvez uma das primeiras mais duras que eu tive que tomar na minha vida. E isso veio ao longo do caminho se transformando, assim. Muito massa. Eu acho que faz super sentido a história de você ir desenvolvendo essa capacidade de tomar essas decisões e definitivamente, eu acho que assim, o cara que está construindo a própria empresa, está no primeiro momento e tudo mais, das coisas mais reais que existem e mais pesadas que existem dentro do empreendedorismo, mentalmente e energeticamente, é a tomada de decisão, cara. Você tem que toda hora, né, fazer essas tomadas de decisão e a responsabilidade é sua no final do dia, né? E essas decisões nem sempre agradam todo mundo. Ou ao contrário, normalmente elas desagradam a maioria. E essas são as decisões mais difíceis de ser tomada. Eu, por muito tempo, eu já estou no meu terceiro empreendimento, já minha terceira empresa. Por muito tempo eu fui sempre muito amigo das pessoas. Perfeito. O que tem um monte de vantagens e é super legal, só que isso não é benéfico para o negócio. Interessante. Então, quando você passa, não estou dizendo que todo mundo precisa ser o chatão o tempo inteiro e nem dizer assim, cara, eu sou o cara ignorante da mesa, não é sobre isso, mas é sobre, às vezes, ter que tomar decisões que não vão agradar e que essas decisões são necessárias para que a companhia continue, para que a empresa tenha perpetuidade, é isso. Perfeito, cara. Muito interessante isso. E é uma realidade muito forte e complexa, né? Porque às vezes é o seu sócio, o cara que você está, por exemplo, confiando ou que você trabalha junto, construindo, co-construindo a empresa com ele, e ele vai virar para você e vai falar, achei que essa decisão sua foi errada, ou não gostei da decisão que você tomou, né? Cara, eu tenho muita sorte, eu tenho sócios e tive sócios muito bons ao longo da minha trajetória inteira empreendendo, seja nos negócios antigos ou nesse atual negócio, sempre foram sócios fantásticos. Mas independente disso, você tem uma certeza quando você vai empreender, você vai errar. Perfeito. Você vai errar. E o que você tem que estar aberto é que você vai ter que tomar decisões difíceis que não vão agradar. Você tem que tomar mais decisões certas do que erradas, obviamente, mas que mesmo as que você tome unilateralmente e que não agradam as pessoas e você errar, você tem que falar, errei, voltar e refazer e tá tudo bem, mas as decisões são suas e, de novo, nem sempre vão agradar. Muito bom, cara, sensacional. Conta outra coisa pra mim, Rodrigão. Você acha que esse processo de tomada de decisão difíceis, você mencionou que isso foi construído dentro da sua personalidade desde muito cedo, talvez uma coisa, não sei, me corrija se eu estiver errado, até meio natural de alguma forma ou circunstancial, surgiu pra você e você teve que desenvolver essa habilidade. Isso é treinável? Você acha? A pessoa consegue melhorar na tomada de decisão difícil? Eu acho que você precisa estar disposto a estar exposto. A partir do momento que você está exposto a situações complexas, as tomadas de decisão começam a ser parte do seu dia a dia. Muito bom. E você passa a tomar as decisões mais difíceis, assim, de uma maneira um pouco mais natural. Eu começo a empreender entre 20 e 21 anos de idade, e ali, super molecote, sentava na frente, na mesa de diretores industriais, gerentes industriais, que era muito do nosso primeiro negócio. Esse era o nosso principal stakeholder, esse era o nosso principal interlocutor ali. E, cara, ele tocava uma companhia já há 20, 30 anos, ele tinha lá uma equipe com 100 pessoas, e eu tava do outro lado dizendo assim, eu sou o consultor que vou te dizer o que você vai fazer aqui. Cara, muito complexo. Imagina quantas trucadas ou quantas falas negativas à minha posição eu não tomei, e aí isso traz um nível de exposição absurdo. Perfeito. E às vezes você tinha que tomar decisões do tipo assim, não, vai ser assim que nós vamos fazer. E para uma pessoa que é super sênior e que você ali estava super jovem. Muito então, acho que isso ajudou a construir parte do que essa questão de tomadas de decisões difíceis. Perfeito, cara. Rodrigo, não sei se você concorda comigo, mas eu sinto, pelo menos, que eu tive muita dificuldade. Eu acho que essa dica ela é muito boa, porque eu tinha muita dificuldade nessa tomada de decisão no começo da minha jornada empreendedora. Eu acho que isso aqui é uma coisa que a única forma, ou a melhor forma de você desenvolver de fato, é exatamente como você falou, tem que se expor. Começa a empreender, faz o seu negócio, no começo você vai ser ruim nisso aqui mesmo, você vai ter insegurança, você vai encher o saco do seu sócio, demorar para tomar uma decisão porque você está com medo dela ser errada, primeira vez que der errado você fica nervoso, depois, cara, o negócio vai fluindo, né? Você vai criando casca, tipo isso, você acha? Eu acho que é isso, acho que você vai criando casca. Eu cansei de tomar decisões erradas, a gente tem que estar com disposição para tomar as decisões erradas.
Eu também, no negócio anterior, a gente tinha muito claro, assim, que era... A gente precisava tomar muitas decisões, muitas vezes, e com um nível muito baixo de informações. Então, quanto menor o nível de informação... Comum, né? Quanto menor o nível de informação você tem, mais rápido você tem que tomar decisões, maior a complexidade dessa tomada de decisão e maior a chance de você errar. Perfeito. Né? Você tem que ter disposição para isso. Você tem que ter disposição de que você vai estar nesse lugar e está tudo bem. Perfeito. Segue. Perfeito. E tem aquela concepção também do Jeff Bezos que eu acho muito massa. Não sei se você já ouviu falar sobre aquela questão da porta. Ele faz uma metáfora com isso. Mas, cara, o nível de energia que você tem que tomar para tomar decisões que são irreversíveis é um. Decisões reversíveis é outro, né? Eu acho que isso é muito forte também. Às vezes, quando eu estava no meu começo, eu lembro que decisões completamente reversíveis, facilmente reversíveis, eu demorava pra caramba pra tomar. E isso prejudica, né? Às vezes, o negócio. Eu acho que quando ele pega esse ponto ali e tá em um dos pilares, de fato, da Amazon ali, tem muita relação com que, assim, é uma coisa reversível, vai lá e faz. Faz. Perfeito. Vai ser reversível. Amanhã você muda o jogo e tá tudo Perfeito. bem. Aquilo que é pouco reversível, cara, pensa mais, estrutura mais e tenta... Ou seja, é como se, baseado simplesmente em decisões, se são muito complexas as decisões, toma mais informações antes de tomar a decisão. Captura mais informações, garante mais consciência da tomada de decisão. Perfeito. Aquilo que, é mais raso... Se joga, né? Se joga, é isso aí, boa. Perfeito. Se joga. Muito bom. Cara, então, primeira dica que a gente colocou é aprenda a tomar decisões difíceis. Sensacional, dica importantíssima. Boa. Segunda dica que a gente escolheu aqui, na nossa conversa anterior, foi escolha caminhos mais fáceis. Essa eu achei absolutamente sensacional que o Rodrigo trouxe. E não que eu seja o melhor exemplo para isso. Mas por isso que eu acho tão foda a dica. Eu tenho... Bom, eu tenho um dos meus sócios, o Augusto, que inclusive hoje ele mora na Austrália. Que é um cara sensacional. E ele fala constantemente assim para mim, ele fala, Rodrigo, por que você gosta de fazer coisas tão difíceis? A gente fala assim, nossa, tem um tipo de negócio ali que, era tão mais fácil, por que a gente não está fazendo aquele negócio, né? Então, assim, a gente tem uma tendência, às vezes, de escolher, eu, pessoalmente, tenho uma tendência de escolher coisas mais difíceis, mas eu sempre diria para qualquer um, busque os atalhos, busque as coisas mais simples de serem feitas e conquiste resultados mais rápido. Perfeito. Porque a partir de um resultado que você conquista, você abre a possibilidade ou portas para que os próximos resultados venham. Quando você pega algo muito complexo, algo que tem uma jornada muito grande para você percorrer, cara, até que você chegue naquele resultado... Você não sabe mais o que é, né? Startup, você pode ter... E você perdeu várias oportunidades no meio do caminho de abrir várias portas, e isso tem a ver com a complexidade do que você está construindo. Então, é melhor, melhor fazer degraus pequenos e que você vá correndo cada um desses degraus do que grandes degraus e você precisa dar grandes saltos de um para outro. Perfeito. É muito mais difícil. De novo, não estou dizendo que eu sou o melhor exemplo para isso, mesmo porque se outras pessoas que estão aqui nos ouvindo e que me conhecem bem achariam que era leviano falar que eu sou sempre o cara que trilha os pequenos degraus. Não é verdade para mim, mas é uma dica que eu daria para todo mundo. Cara, se você tem a oportunidade de ter pequenos degraus na sua vida, na sua trajetória de empreendedor, faça isso. É muito melhor do que grandes degraus e grandes coisas. Porque as pequenas conquistas te habilitam para as próximas. É verdade, cara. Eu gosto tanto disso que eu honestamente estou pensando em pegar um post-it, colocar num lugar ali do meu quarto e escrever esse negócio de, cara, vai pelo caminho fácil. Eu não sei se é uma característica super minha, mas eu já fui direcionado para, cara, vai no simples, né? Vai no fácil. E eu acho que isso que é tão importante quando a gente está no começo de negócio, é muito importante esse negócio, porque é isso, é o que você exatamente falou, colher resultado rápido, né? Entregar resultado mais rápido e escolher o caminho mais simples, que tem o tamanho do tombo é muito menor, geralmente, né? Perfeito, acho que isso tem tudo a ver com tomar decisões mais rápido, consequentemente tem a ver com você poder, se você vai cair, você cai de uma altura muito menor. Menor, exatamente. Exato, não, com certeza, acho que é isso. Mas, de novo, tem as vantagens, assim, só para também não parecer absurdo assumir que você pode fazer coisas difíceis,
Acho que uma das grandes vantagens de quando você faz coisas mais complexas, mais difíceis, é que a barreira de entrada que você está construindo de Boa. outras pessoas ou outros negócios se aproximarem daquilo que você está fazendo, se torna muito maior também. Perfeito. Né? Mas, de novo, é melhor fazer isso com pequenos passos. Perfeito. Entendeu? Dá para ser o mega complexo, mas que a gente vá construindo pequenos passos ao longo do caminho. Vê se eu entendi. O grande objetivo, o que você quer fazer e entregar para a humanidade, pode ser complexo. Perfeito. Mas durante a trajetória de construir isso, vai tomando os caminhos mais fáceis. É isso? Garanta que você tem pequenos compartimentos para ir abrindo e descobrindo o que tem, fecha, vai para o próximo, fecha, vai para o próximo e fecha. E, de novo, não estou falando sobre mim, porque, de novo, soaria estranho para quem me conhece, mas porque normalmente eu vou fazer, infelizmente, não gostaria, eu vou pegar coisas mega complexas e às vezes a complexidade está até muito mais na forma como eu comunico, e existe complexidade, às vezes, na forma como eu comunico as coisas, mais do que, de fato, às vezes, é a complexidade do fato ali, negócio. Né? Do fato, Entendi. Mas, cara, muito boa. Dica sensacional, turma. Muito legal. Vou levar pra mim, real. Vou colocar post-it no meu computador mesmo. Boa. Terceira dica que a gente trouxe aqui, que você comentou comigo, Rodrigo, também achei essa incrível. Se associa a atividades extracurriculares. Você tem uma história particular relacionada a isso. Eu acho que boa parte da nossa audiência ou faz universidade ou tem a oportunidade também de construir coisas, não precisa ser extracurricular no sentido necessariamente dentro da universidade, pode ser uma atividade te desafiando para uma outra natureza de demanda que você ainda não encarou, né? E que você tem talvez curiosidade. O que você acha? Qual a importância? Qual foi a sua história nisso? Qual foi a importância disso para você? Boa. Bom, aí também existem vários tipos de empreendimentos diferentes, negócios diferentes você vai construir, mas particularmente toda a minha jornada empreendedora ela começa dentro da faculdade, dentro da universidade, em que eu me associo à empresa júnior e entendo que é empreender a partir daquilo. Perfeito. Então o bichinho do empreendedorismo me picou ali. E acho que quando as pessoas entram na universidade tem a possibilidade de entender coisas extracurriculares que vão muito além do que está ali sentado na cadeira da aula, ali na cadeira da sala de aula, te abre novas possibilidades. E quando você é muito novo, quanto mais possibilidades você tem, muito melhor. Você vai enxergando um mundo diferente. Perfeito. Eu entro na universidade querendo desenhar e projetar asa de avião. Então, eu vou fazer engenharia mecânica pensando dessa maneira. Quero me especializar em aerodinâmica. Cara, e na verdade, no primeiro ano eu já descubro que existe empreendedorismo, existe um mundo muito maior do que aquilo. E só foi possível porque eu falei, cara, vou me associar a esse negócio e entender onde isso vai. E muito rápido percebi que aquele deveria ser o meu lugar ali. Cara, muito interessante. E é louco como a gente, fazendo essas atividades extracurriculares, se descobre pra caramba, né? Que é exatamente o que você falou, assim, de entendendo aonde eu quero, o que eu não quero. Tipo, um exemplo, quando eu era mais novo, prestes a entrar no vestibular, minha cabeça era que eu queria ser engenheiro mecânico. Fiz direito e larguei direito e empreendo hoje. Então, pra você ter noção, esse negócio é bruto mesmo, né? Você tem que experimentar as coisas na vida e me encontrei, graças a Deus. E tem sorte de ter me encontrado aos 25, que tem gente que até hoje está se procurando, né? Animal. Cara, de novo, eu quando entrei na faculdade era um objetivo, entendi que aquele objetivo era diferente. Quando eu descubro o empreendedorismo, queria ganhar mais que estagiário, obviamente, que era muito legal. E aí, quando você começa a olhar mais para fora, a sua intencionalidade de dropar a faculdade, de falar, cara, vou sair da faculdade e tanto faz isso aqui, porque empreender é muito legal essa pauta. É gigantesco. A vontade é gigantesca. Eu me segurei, completei a faculdade em 6 anos, uma faculdade que era para ser em 5, acabei completando em 6, muito porque eu estava ali focado olhando para fora, estava olhando para o meu negócio já, né, junto com os meus sócios. Mas a tentação é grande, assim, Mas, de novo, tem tudo a ver com aquele nível de exposição. Aquele nível de exposição me dava vontade de estar mais exposto. Tem gente que se retrai mais, né? Eu acho que, cara, aquilo me dava mais anseio de estar olhando para fora, de querer estar mais exposto. Muito legal.
Acho que foi mais ou menos isso, assim. E alguns professores até falavam assim, não, Rodrigo, mas por que você vende camisa social aqui na faculdade? Não faz sentido. E aí, cara, horas depois eu tava ali sentado na cadeira com o cliente, na mesa do cliente, era normal acontecer isso. Legal, muito interessante, eu acho muito legal isso. Criar projetos também, explorar ideias, né, que as pessoas, os empreendedores querem ou têm vontade de identificar ou de experimentar, tudo isso, né, é vivência, né? Eu acho que o extracurricular aqui, só para... independente de ser dentro da universidade, pense, acho que numa vida independente de universidade puta, o seu dia a dia é esse. O que você pode fazer que vá fora do seu dia a dia e te causa algum nível de atratividade? E veja, isso aqui não é sobre lazer. Perfeito. É sobre, cara, o que eu posso fazer de diferente? E de repente você começa a descobrir que você pode empreender em cima daquilo, e eu acho que isso faz bastante sentido. Muito bom. É exatamente isso que eu estava tentando falar, mas você colocou em melhores palavras do que eu. Não precisa ser necessariamente só dentro da faculdade. Exato, é sair da sua rotina, se desafiar. Exato. E não é para lazer necessariamente. Lazer ainda poderia gerar negócio também. Mas eu acho que talvez se desafiar... Se você conseguir conciliar... Melhor ainda, óbvio. Mas acho que é mais sobre... A gente pode encontrar coisas a serem feitas que não necessariamente é um lazer fora do seu trabalho, da sua rotina de Perfeito, perfeito. Cara, sensacional. Quarta dica que a gente anotou aqui, Rodrigo, você mencionou para mim a importância de desenvolver a habilidade de lidar com risco. Ela já foi até mencionada até esse momento durante o nosso episódio. Eu queria entender do seu lado, assim, o que é essa habilidade de lidar com risco e por que isso é importante para o empreendedor? Bom, primeiro, não tem como você empreender sem correr riscos. É da natureza de empreender correr riscos. Perfeito. Ela pode ser mais natural ou menos natural, mas ela está presente o tempo todo nas suas escolhas, nas suas decisões, naquilo que você está construindo. É muito importante você medir esse risco o tempo todo. Quanto mais habilidade em medir esse risco, acho que a habilidade está aqui sobre como medir esse risco, menos suscetíveis a problemas você vai ter, porque risco não necessariamente é equivalente ao problema. Não é. O problema ele pode acontecer se você não mitigou aquele risco, se você não tratou aquele risco, se você... E falo, de novo, na cadeirinha de quem correu risco, não mediu bem e dançou. Perfeito. Literalmente dançou, assim. Eu acho que você tem que ter a habilidade de saber conviver com risco o tempo inteiro. Muito interessante. Cara, essa habilidade que você trouxe, eu acho ela incrível. Aprender a medir o risco. Eu acho que você tem que medir. E também, cara, não sei se eu tenho um playbook claro para como medir o risco. Porque, assim, pensa assim, todas as pessoas, em alguma medida, vão ter medo. Vai ter medo de alguma coisa. E o medo vai estar associado ao risco daquilo que você está vendo. Perfeito. Às vezes uma pessoa pode... vou pegar um exemplo aqui. Às vezes a pessoa pode estar numa montanha-russa e se borrar de medo, gritar até... Cara, mas é só uma montanha-russa para um outro. Perfeito. Fala, não é nada. Aí um outro cai de paraquedas, vai lá, faz um salto de paraquedas, cai não, né? Salta de paraquedas, grita pra caramba. Aí o cara que faz escalada, sem nenhum apetrecho, sem nenhum... O cara fala, tá nem aí. Isso não é nada. Então os níveis de medo, de tensão sobre uma determinada situação são diferentes para cada um. Né? Então... Quando você fala da medida do risco, a medida do risco para mim pode ser uma, para você pode ser diferente. É pessoal, né? É extremamente pessoal. Então, é importante que você meça esse risco para você. Perfeito. O que esse risco me impacta amanhã? Se tudo der errado, o que acontece? Estou disposto a isso? Sim ou não? Perfeito. E às vezes, você ignora parte disso, parte dessa medida de risco, e pode ter consequências desastrosas ou não. Porque o risco sozinho, per se, não é nada. Perfeito, perfeito, cara. Acho que é isso. E de novo, só para voltar no medo, né, dado que eu falei de medo aqui, medo não é ruim, assim. Medo é o que te dá consciência do que você pode ou não pode fazer. Perfeito. O importante é que você, como empreendedor, entenda, estou com esse receio, medir esse risco, mas vou fazer ainda assim. Acho que aqui é a grande... Acho que essa é uma das grandes medidas que diferencia o que é um empreendedor de um serzinho que talvez não seja um empreendedor. E aqui, só para não ficar ruim, né? Um serzinho empreendedor ou um serzinho que não é empreendedor, né? Só
Cara, São atividades as diferentes. atividades diferentes. Nenhuma pior, nenhuma nem, melhor que a outra. nem melhor, nem pior, mas com certeza o empreendedor está ali mais predisposto aos riscos, ou a medida do risco dele é mais baixa. Ele enxerga menos risco nas coisas. Enxerga menos, né? Pode Legal, ser. verdade. Pode ser. Interessante isso, cara. Eu acho que essa é uma habilidade que é muito importante mesmo. Eu também, mais uma delas, você tá pegando em todos os meus calcanhares aqui, sinto que eu já tive muito mais medo. Mas eu acho que também, como a gente mencionou sobre decisões difíceis, você vai criando casca, né? Tipo, cara, no começo lá, cara, mas não sei, eu tenho apetite a risco desse jeito e tal. É meio circunstancial, talvez, também, no sentido de, com a evolução, você vai, talvez, construindo uma habilidade de aprender a medir o risco melhor e talvez, não tenho certeza disso, estou pensando aqui agora, uma casca maior para assumir mais riscos. O assumir risco pode ser da casca, de fato, então, obviamente, quanto mais etapas você vai passando, mais casca você tem. Que, na verdade, acho que para mim, acho que a forma de eu enxergar a forma de eu encontrar isso é que você enxerga menos o risco. É isso porque que a você sua falou. casca é maior, É. você está disposto tudo bem. Você normalizou, de certa Você forma, o normalizou, risco. exatamente. Acho que você deixou mais flat, mais linear, uma coisa que para outros ela é mais robusto, assim. Perfeito, cara. Sensacional. Muito interessante isso. Sabe uma coisa que eu percebo isso pra caramba, assim? A primeira vez que eu tive a conversa com a minha mãe, que é professora universitária, assim, muito tradicional, assim, eu falei com ela sobre isso, aí o maior risco da cabeça dela, insano, era, ué, mas você não vai ganhar mais salário? E agora? O que agora? O que você vai fazer? Como é que você vai... Porque no primeiro momento é um cash burn, né? Acontece nesse momento. Cara, olha que interessante isso. A capacidade de percepção dela do risco. Quando eu olhei isso, no começo também era um ponto tenso para mim. Hoje eu olho para isso e eu falo assim, vamos embora. É isso aí, corta essa grana aí, vamos colocar dinheiro dentro da empresa. Cara, diminuo a grana, né? Sobrevivência e tudo mais. Você vai pro mínimo necessário. Pro mínimo necessário. Sobrevivência, cara. Isso. Muito interessante, mas bom, legal. Então, já que você falou isso, então eu vou contar aqui o episódio da minha mãe que eu ouvi algumas vezes ao longo da minha... Bom, eu só empreendi, tá? Então, desde 2006, quando eu estava no segundo ano de faculdade ainda, só trouxe minha carreira até hoje empreendendo. E eu já ouvi coisas como, nossa, Rodrigo, mas você é um menino tão inteligente, já montou uma empresa tão cedo e não consegue ter uma casa, você não tem um carro. Caraca, que forte Cara, isso. quantas vezes eu ouvi? É mesmo? Eu ouvi várias vezes, assim. Porque é difícil a compreensão, porque a pessoa associa que O curto talvez prazo a sua... é ruim, né? E a pessoa associa que você fez uma... Pelo menos essa é a minha realidade, né? De novo, eu acho que as realidades são diferentes para cada um, né? Certamente. Mas minha mãe associava, talvez, na cabeça dela assim, nossa, um menino super inteligente, fez uma universidade de ponta, poderia estar num banco, poderia estar trabalhando numa consultoria, poderia estar numa empresa multinacional gigantesca, resolveu empreender. Tudo bem, então... Qual que é o ganho que você está tendo já que você empreendeu? Deveria ser equivalente a todas essas outras coisas que eu falei. E não é, ela é desproporcional para baixo, negativamente. Sim. O que te faz estar ali? Né? O que te faz estar ali? Isso, é muito louco. E acho que aí essa é um pouco da medida do risco, que para algumas pessoas é um risco tão grande que fala, não vale a pena. É isso. Para outras pessoas é um risco menor, que eu acho que foi o meu caso ali durante muitos anos. Perfeito. Não, isso é muito interessante, porque realmente dá para ser relatable essa percepção, porque, cara, você olha para o coleguinha do lado que está no mercado de trabalho, o cara já está conseguindo construir algum tipo de patrimônio, e você, o seu patrimônio é o quanto a sua empresa, valuation da sua empresa, zero líquido, você não sabe nada se aquilo vai ser vendido um dia ou se vai ser descartado simplesmente. Então, é muito louco isso mesmo. É uma aposta, um risco de longo prazo mesmo, né? Tem que ter esse apetite mesmo. Isso é uma boa preparação. E eu não sei se ele é tão racional, mas é isso. Sabe, você já viu aquele vídeo eu nunca sei falar o nome dele, Jensen Huang, é o fundador da NVIDIA. Perguntaram para ele, né? A NVIDIA é a empresa que mais vale hoje no mundo. Eles perguntaram para ele, se você fosse voltar lá atrás, o que você falaria para você? A mesma pergunta que eu fiz para os caras que eu te contei do VTEX. Sabe o que ele falou? Ele falou assim, eu não faria, eu não empreenderia se eu pudesse. Olha isso, velho, eu simplesmente, o cara do dono da maior empresa do mundo, falou que ele não se ele voltasse atrás, ele não repetiria. Louco, né? É um negócio louco. Eu tô no meu terceiro empreendimento, mas se eu pudesse dar uma dica pra mim lá atrás, talvez pudesse ser muito parecido. Não vai nessa assim. não, né? Ou se vai com, sei lá...
vai nas coisas mais fáceis, talvez. Não precisa ir tão complexo e tão difícil complexo. Assim. Perfeito, cara. Mas é engraçado. Eu tive algum tempo atrás, eu tive num painel de um evento que aconteceu em Campinas, de tecnologia, e nesse painel teve uma pergunta muito parecida com essa, né? Bom, mas e aí, você empreenderia de novo? E era uma plateia basicamente de empreendedores. E eu falei, cara, empreender é muito difícil, não vale a pena. Não vale a pena. Por que você empreende então, Rodrigo? Putz, não tenho a resposta clara, chamadinho, assim, sabe? será? Eu não sei. Que aí você queria inventar alguma coisa. Cara, e assim, né? Eu não sei, pode falar palavrão aqui, não? Manda ver esse cara, cara, eu nem sei se é palavrão, mas, cara, empreender dá um tesão do caralho, assim, é muito legal. Empreender é muito legal. É muito. Ele não era exatamente na medida de todas as pessoas têm medidas diferentes para isso. Perfeito, cara. Sensacional, muito bom. Então, quarta dica nossa, desenvolva a habilidade de lidar com riscos. E a importância de aprender a medi-los. Sensacional. Perfeito. Quinta dica nossa, penúltima, desenvolva resiliência. Rodrigão, você mencionou para mim que a primeira empresa, não sei, se eu não me engano, não deu certo, né? Não conseguiu trazer isso, e você já está agora na terceira. Conta pra gente o que é essa experiência. Pô, assim como não dá para você empreender sem correr risco, não tem como você empreender sem ter resiliência. Perfeito. Acho que resiliência... e aqui um ponto importante, acho que acho que é menos sobre uma dica, mas mais sobre um lembrete, assim. E a depender do estágio onde você está de vida, de maturidade, a resiliência não tem a ver só com você. Tem a ver com sua família, tem a ver com a sua esposa, seu esposo, tem a ver com seu parceiro, seja quem for. Por quê? Porque vão vir tombos. Então você perguntou, né, do nosso primeiro empreendimento. Uma única certeza, quando você empreende, você vai errar. E o tamanho do que você erra, do risco que você corre e tal, reflete dentro da sua casa, reflete em toda a sua volta, não é só você. Então, na minha primeira jornada empreendedora ali, apesar de ser uma companhia que durou por muitos anos, foram mais de 10 anos empreendendo dentro daquela companhia, em algum momento ela não deu certo. Mesmo porque se ela tivesse dado certo, eu não teria construído o que hoje é a WeHandle, que é uma empresa de tecnologia. Cara, e naquele momento eu contraí dívidas, eu acabei fazendo com que as dores da companhia refletissem em casa, muita coisa ajustei no fio do bigode com as pessoas que trabalhavam comigo. Cara, isso é muito difícil de fazer. Foram muitas noites sem dormir, foram muitas noites... palpitação no coração, literalmente, sabe? Isso é literal, assim, sabe? E se você não é resiliente o suficiente, cara, você desiste. E eu tô falando de um caso super crítico, né? E, de novo, a medida da resiliência, do mesmo jeito que nós falamos agora há pouco sobre apetite de risco, ou sobre... ela tem, cada um tem sua medida diferente. Mas o fato é que sem resiliência você não faz nada. E eu dei casos... eu falei sobre um caso muito crítico, mas... Coisa simples, às vezes, no seu dia a dia. Você está sentado frente a frente com alguém que te fala um monte de coisas que você não gosta, que não faz o menor sentido para você. Cara, você tem que ser resiliente o suficiente para encarar absorver aquilo, ter convicção de que aquilo pode ser verdade ou não, não importa, mas que no dia seguinte você tem que fazer suas coisas tudo de novo, entendeu? Então, acho que resiliência muito forte isso, cara. E acho que se você perguntar para qualquer empreendedor, resiliência é unânime. Não, acho que nenhum empreendedor vai falar assim para você, o cara não precisa ser resiliente. Não, ele precisa ser resiliente. Não tem como empreender sem ter resiliência. Porque, de novo, a única convicção que você tem quando você empreende é que você vai errar. É uma constante. Então você erra. Se você não é resiliente, no segundo ou terceiro erro, acabou. Você para a jornada e vou fazer outra coisa. Já era. É muito interessante isso. Uma vez eu escutei isso de um empreendedor de um meio super tradicional, rural, assim, e o cara
me tocou. Essa galera rural geralmente é mais bruta, né? O pessoal não tem uma saúde mental, etc. Eu acho que ele nem sabe o que é saúde mental. Mas ele falou pra mim um negócio que reflete muito, foi muito massa, assim. Eu comentei com ele sobre um estágio que tava tudo difícil dentro da empresa, etc. Ele falou pra mim assim, não, cara, eu acho que você tem aí, entra no seu quarto, fica quieto aí, chora as mágoas. Amanhã você acorda e volta a trabalhar. Cara, imagina, empreender numa lavoura e aí você tem N fatores risco, né? que você não tem controle Clima, sobre os cara, fatores. como é que faz? Exato. Cara, você tem granizo. Cara, acabou com a sua lavoura. O ano que vem você não vai plantar de Pois é. novo, ou daqui a 6 meses você não vai Mas plantar ele de falou novo. exatamente isso, cara. Cara, se você não é resiliente, você não vai. faz. Não E faz. ele falou isso assim, você tá triste, eu acho que isso pode ser uma dica boa pra todo mundo no começo, até no meio, no final da vida empreendedora. Cara, tá triste, acolhe mesmo a sua tristeza, assimila aquilo que você tá sentindo e, cara, amanhã acorda e volta a trabalhar, é isso. E a jornada empreendedora é uma jornada muito solitária, né? Dado que as pessoas sempre têm medidas diferentes para as coisas que você está passando versus ao que você tem, é sempre muito difícil você comunicar as coisas que você está passando ou que você percebe, porque as pessoas não têm a mesma medida que você. Não é por mal nem nada, elas não têm. O que você faz? Você isola. Você se isola naturalmente. Por mais que você tenha sócios, por mais que você tenha uma família super acolhedora, por mais que você tenha uma companheira, um companheiro que está sempre ali no dia a dia, N coisas você absorve para você, você isola em você. Que interessante, é verdade. A minha esposa fala isso constantemente. Eu tenho um costume de dirigir muito calado. Eu sempre dirijo muito calado. Às vezes minha esposa quer conversar várias coisas e tal, e eu sou muito calado, assim, dirigindo, né? Muito calado. Cara, o momento que eu estou dirigindo é um momento muito claro que eu estou maquinando muitas coisas, pensando muitas coisas da companhia, e que normalmente são coisas que não são as coisas que você vai ficar falando, mesmo porque podem não ter o menor sentido. Então é um momento muito solitário, e o empreender é um exercício de solidão assim bem grande nas tomadas de decisões, É verdade, na complexidade do que você está vivendo, tem razão. no não entendimento das pessoas. Tem razão, tem razão. Muito legal. E não é para ser, não é para confete, não, é natural. E tá tudo bem, vida que Faz segue, parte, empreendedor tem que seguir a si mesmo e tem que tá ir. tudo bem. Cara, muito bom. Bem interessante essa percepção da solitude do empreendedor ser um critério, né? Muito legal. Cara, última dica que você trouxe para nós aqui, Rodrigo. Você está agraciando a gente com essa série de direcionamentos. Seja movido pelo seu próximo impossível. Começamos assim, terminamos assim. O que Boa. você acha? Cara, aí aqui talvez seja um ponto super do momento que eu estou hoje, principalmente, o meu negócio atual, ele tem muito a ver com inovação, tem muito a ver com construir algo que ainda não está tátil, não está fácil de perceber, não é simples de enxergar. Perfeito. E aí eu costumo dizer que inovar é você olhar para um ponto futuro em que as pessoas ainda não conseguem enxergar, ou mesmo você não tem certeza do que está ali, mas você se move em função daquilo, né? E aí as pessoas quando olham você fazer aquilo, elas dizem assim, cara, é impossível isso. Legal. E aí esse eu adoro, porque é isso que me move. Então quanto mais as pessoas dizem, não, mas isso é impossível, fala, cara, então é nesse lugar que eu tenho que ir. É aqui que eu vou. É aqui que eu tenho que ir. Legal isso, hein? Se é impossível para meia dúzia, cara, eu vou ser diferente dessa meia dúzia. Muito legal. Ou se é impossível para um montão de gente, é para aquele lugar que eu estou me movendo. Então, é transformador você estar sempre mirando para o seu próximo impossível, assim. E normalmente isso tem muito a ver com inovação, isso tem muito a ver com fazer aquilo que as pessoas não acham trivial ou não estão dispostas a alcançar, assim. E é aí que você consegue atingir um impacto diferenciado, né? E é aí também onde pode se tornar os passos maiores, mais complexos, as decisões mais difíceis. Então acho que sempre existe uma consequência disso, claro, natural, mas que quando você finca a bandeira em determinados lugares, cara, ninguém tira. Ou vão demorar para chegar ali, porque o tempo vai passando, obviamente vai te aproximando daquilo. A WeHandle, né, esse empreendimento atual nosso aqui, ele é fruto muito disso. Imagina que
ali, por volta de 2018, 2017, a gente tinha algum nível de tecnologia, de OCR, de inteligência artificial, que não tem nada a ver com o que a gente fala hoje, né? Inteligência artificial, como a gente lê hoje, que era muito distante de você aplicar muitas coisas. Aí eu olho para aquilo, junto com o meu sócio, e falo assim, cara, vamos transformar essa jornada de gestão de terceiros, que tinha muito a ver com ler documentos, planilhar coisas, comparar coisas, vamos transformar gestão de terceiros através dessas tecnologias? Tá super distante. Aí hoje, 2025, 7, 8 anos depois, nossos competidores, baseados no que nós fizemos algum tempo atrás, começam a olhar pra gente e falam assim, agora eu vou para esse lugar também. Vou fazer isso. Então, ou seja, porque a distância diminuiu. Então, ou seja, eu estava olhando num ponto futuro que estava tão longe, tão distante, difícil de enxergar, era impossível para um monte de gente, eu fui lá e quis fazer junto com os meus sócios. Muito legal. E agora você vê esse movimento, obviamente, muitos anos depois. Muito interessante, cara. Sensacional. Rodrigão, nós temos aqui um direcionamento de 6 dicas fantásticas. Legal. Muito obrigado por elas. Quero te pedir para você dar uma olhadinha aqui nesse meu quadro hieroglifizado e tentar trazer aí para o pessoal um sumário geral das 6 dicas que a gente construiu aqui, que você trouxe para eles. O que você acha? Boa. Eu acho que dá pra concatenar cada uma das coisas assim. Só que eu vou tentar começar aqui mais do meio pro passar no fim, depois volto pro começo. Assim. Primeiro, a única certeza que você tem ao empreender é que você vai errar. Se você vai errar, você precisa ter resiliência para recomeçar, para voltar a fazer as coisas. Você tem que ter essa resiliência. Passar por essas coisas, ter esse nível de resiliência e fazer coisas grandes, cara, vai passar por você tomar decisões difíceis, vai passar por melhor escolher caminhos fáceis, mas eu, de novo, olhando para mim, são os caminhos mais difíceis. Se associar a atividades que não são do seu dia a dia deveriam te proporcionar enxergar coisas que trivialmente as pessoas não enxergam. A gente deveria abrir a mente para fazer algo que não é do seu dia a dia, isso te ajuda a romper barreiras para resolver o seu dia a dia. Mas no fim, e aí eu fecho com 6 aqui de fato, cara, você tem que estar movido por alguma coisa. Perfeito. Você tem que estar... Alguns chamam isso de sonho, alguns chamam isso de propósito. Para mim, como eu me movo para o próximo impossível. Muito bom. É isso para mim. Muito bom. Sensacional, Rodrigão. Muito obrigado. Incrível. Foi excelente mesmo. Espero que cada um de vocês tenha aprendido bastante também com cada uma dessas 6 dicas que foram trazidas aqui para sair do zero e construir um bem validado, tudo fundamentado na sua jornada, né, Rodrigo? Então, cara, a gente tem aqui situações corte de caminho mesmo, né? O que tem que fazer aqui? Quais são algumas dicas interessantes que eu errei? Por exemplo, lá no passado, o Rodrigo comentou aqui com a gente. Eu sou um cara que escolhe o caminho difícil, mas eu não recomendo isso para vocês. Tem coisa mais rica do que isso? O cara se auto-reconhecer e falar, não faz isso, não faz o que eu faço. Bem por aí. Olhem as pingas que eu bebo, mas também olhem os tombos que eu levo a partir delas. Muito bom, cara. Sensacional. Meu irmão, pode pegar, essa câmera é sua, se quiser passar algum tipo de rede social, alguma forma de contato para a nossa audiência. Nossa galera gosta aí de encher seu saco, pegar mentoria, referências. Boa, gente, a minha rede social é rodrigo.faustini, você vai me encontrar no Instagram ou no LinkedIn. LinkedIn costuma ser a rede que eu mais utilizo, fiquem super à vontade em procurar lá. Adoro falar sobre empreendedorismo, a gente pode conversar super, me chamem lá. E recomendo vocês entrarem na WeHandle, conhecer um pouco mais sobre a WeHandle e eventualmente quem já está empreendendo e tem terceiros na sua operação, busquem lá www.wehandle.com.br que quem sabe a gente pode ajudar você. Rodrigão, boa. Mais uma vez, prazer gigante. Gente, prazer todo meu. Espero que vocês tenham curtido esse nosso episódio. Não se esqueçam, tá? Próxima terça-feira, próxima semana, eu tô aqui conversando com mais um empreendedor super incrível para trazer dicas práticas e reais para cada um de vocês. Até a próxima.